Este conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Eu sou a Rita Bancaleiro, com a linguagem de literatura, na região da Leste 1. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gêneros literários. Eles são 3: épico ou narrativo, lírico, dramático. Falando um pouquinho sobre o épico ou narrativo, algumas das características desse gênero são ter um narrador e ser escrito em primeira ou terceira pessoa. Exemplos da literatura clássica do gênero épico são as epopeias. E exemplos da literatura moderna desse mesmo gênero, nós temos os romances, os contos e as crônicas. Conto de Carlos Drummond de Andrade, A Bailarina. A profissão de bufarinheiro está regulamentada. Contudo, ninguém mais a exerce por falta de bufarinhas. Passaram a vender sorvetes e sucos de fruta e são conhecidos como ambulantes. Conheci o último bufarinheiro de verdade e comprei dele um espelhinho que tinha no lado oposto uma bailarina nua. Que mulher! Sorria para mim como prometendo coisas, mas eu era pequeno e não sabia que coisas fossem. Perturbava-me. Um dia quebrei o espelho, mas a bailarina ficou intacta, só que não sorria mais para mim. Era um cromo, como outro qualquer. Procurei o bufarinheiro, que não estava mais na cidade, provavelmente teria mudado de profissão. Até hoje eu não sei qual era o mágico, se o bufarinheiro, se o espelho. Trecho do conto Uma Amizade Sincera, de Clarice Lispector. Não é que fôssemos amigos de longa data. Conhecemo-nos apenas no último ano da escola. Desde esse momento, estávamos juntos a qualquer hora. Há tanto tempo precisávamos de um amigo. Nada havia que não confiássemos um ao outro. Chegamos a um ponto de amizade que não podíamos mais guardar um pensamento. Um telefonava logo ao outro, marcando o encontro imediato. Depois da conversa, sentíamos-nos tão contentes como se nos tivéssemos presenteado a nós mesmos. Esse estado de comunicação contínua chegou a tal exaltação que no dia em que nada tínhamos a nos confiar, procurávamos com alguma aflição um assunto. Só que o assunto havia de ser grave, pois em qualquer um não caberia a veemência de uma sinceridade pela primeira vez experimentada. Conto de Luiz Fernando Veríssimo. Pensei vagamente em estudar arquitetura como todo mundo. Acabaria como todos que eu conheço que estudaram arquitetura, fazendo outra coisa. Poupei-me daquela outra coisa, mesmo que não tenha me formado em nada e acabado fazendo esta estranha outra coisa, que é dar palpites sobre todas as coisas. Crônica de Machado de Assis, Círculo Vicioso. Bailando no ar, gemia inquieto o vagalume. Quem me dera que fosse aquela loura estrela que arde no eterno azul como uma eterna vela. Mas a estrela, fitando a lua com ciúme, pudesse eu copiar o transparente lume que da grega coluna à gótica janela contemplou suspirosa a fronte amada e bela. Mas a lua, fitando o sol com azedume, mísera, tivesse eu aquela enorme, aquela claridade mortal que toda luz resume. Mas o sol, inclinando-se à rutila capela, pesa-me esta brilhante auréola de nume, enfara-me esta azul e desmedida umbela. Por que não nasci eu um simples vagalume? Crônica de Fernando Sabino. De tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que ele estava sempre começando, a certeza de que era preciso continuar e a certeza de que seria interrompido antes de terminar.
Fazer a interrupção um caminho novo. Fazer da queda um passo de dança. Fazer do medo uma escada. Do sono uma ponte. E da procura um encontro. Muito bem. Agora escolha uma das obras que você acabou de ouvir e se expresse sobre ela. Pode ser através de uma escrita, da dança, da fala, da pintura, do desenho, como você quiser, completamente livre. Lembrando também que pode ser sobre a obra toda que você ouviu ou apenas um trecho dela, uma frase, uma palavra, enfim, o que te tocar. Pegue o que te tocar e se expresse sobre isso. E se você puder, compartilhe essa experiência comigo. Até a semana que vem.